Fala pessoal, aqui quem fala é o Claudson. Hoje nós vamos ver vídeo por causa que meu telefone não tá deixando eu jogar. É uma merda pra jogar, mano. Então, vocês tem que ver vídeo, mano. Eu não tenho o que fazer. Foi sem querer. Espero que vocês gostem, né? Pessoa que é inscrito no meu canal, muito obrigado por me seguir. Bora ver o vídeo agora. Fala aí, seu usador de mira padrão. Bom, hoje vou estar mostrando como que eu jogo em um tablet, que no caso é no Tab S6 e usando mira precisa. Na moral, mano, eu já tentei jogar de mira padrão, mas simplesmente não dá véi. Eu miro na cabeça e a mira desce pro peito. Eu sei que dá pra subir, acaba mirando, mas eu gosto é de mirar na cabeça e ver o dano vermelho aparecendo. E esse negócio preto aqui no meu dedo é um dedal que eu fiz pro dedo deslizar melhor na tela. E eu sei que ele é da minha cor, mas acho que vocês estão vendo ele, né? Ele tá na ponta do meu dedo, ó, bem aqui. Mas enfim, bora pra gameplay. Bom, eu vou estar gravando a tela com o próprio gravador do tablet, porque ele grava o áudio interno e assim o vídeo vai ficar com o áudio do jogo. Beleza, vamos cair aqui em fios mesmo. E sobre a DPI do tablet, geralmente a DPI de um celular vem de fábrica com 450 de DPI, né? Mas nesse tablet aqui, a DPI veio de fábrica com 711 de DPI. Mas enfim, bora lutear e torcer para não passar vergonha no vídeo. Opa, já vi um humilhante aqui na frente. Vocês viram o movimento que fiz pra subir cava. É um movimento bem grande, mas isso não é problema pra mim. Até porque minhas mãos são bem grandes, mano. Elas parecem as mãos do Ultra T que tem lá no Ben 10. Eu não tô zoando, mano. Uma vez foi imitar um pássaro com duas mãos e quase levantei voo. Então ter mãos grandes também tem suas desvantagens. Fala sério, já tem outro cara aqui. E eu sou o ruxadão, mano. Eu não ligo se vou morrer ou não. Eu sei que essa é uma decisão bem tola, mas fazer o que é, só sei jogar assim. Eita, vou puxar, mano, não tô me vendo. Prontinho. O drone Desculpa. dentro, então já vou. Calma aí. Desculpa pra eu não estar falando, é por causa que eu tô vendo o vídeo também, né? Vocês também. Então, eu não vou estar falando. Quando for as melhores jogadas dele, eu falo. Puxar também. Ué, não tem ninguém aqui, mas tem esses loot, então vou ativar o modo zelotinho. Não, mano, não acredito que esse cara fez isso. Ele ficou atrás do sofá, só esperando alguém entrar na casa. Na minha opinião, isso é estratégia de put, mano, na moralzinha mesmo. Não vem, o safe fechou lá onde o Judas perdeu as botas. Então vou usufruir da velocidade deste veículo automotivo, para que eu possa chegar no safe. Opa, tem um elemento em cima do morro, então vou lascar o para-choque desse carro bem nas canelas dele. Esse cara com certeza está me xingando neste exato momento. Falou, parceirinho. E uma das desvantagens de usar precisão mira é que você tem grande chance de errar o tiro. Então se for pra atirar, que seja na cabecinha. Viu? É disso que tô falando. Oxi, mas o que é aquilo? É Ariel. É o Aquaman. Não, é um cara que tomou um HS. E esse foi horrível. Qualquer criatura que se aproximar daqui, eu irei sacrificá-la. Acho que tem um cara ali. A amiga tá ficando vermelha. Eita, um cara no aberto. Acho que ninguém mais vai se atrever a subir aqui. Não sei onde o último cara tá, mas infelizmente vou ter que abandonar meu morro e ir pro safe. Olha ele aqui. Então o cara tá com intenções assassinas. Vou puxar sem giro mesmo, tô nem aí. E esse é meu estilo de jogo, mano. Sempre puxando igual a um morador de hospício e sempre mirando na cabecinha do elemento para que ele volte ao logo o mais rápido possível. Pois é, mano, o vídeo foi esse, então comenta aí. Vamos ver outro vídeo, só que agora de outra forma. Voltei, pessoal. Botei outro vídeo aqui também. Boa tarde pra você que gosta de cheirar fumaça de escapamento. Você é muito estranho, cara. Bom, e como podem ver, tô aqui no Free Fire.
Fire Max, e a partir de agora, os vídeos vão ser gravados só aqui no Free Fire Max, beleza? Inclusive vou mostrar como eu deixei meu lobby. Bom, aqui são as carroças que eu uso, ou melhor, as skins das carroças que eu uso. E aqui são as skins das armas, pra nós atirar de mira precisa. E por falar nisso, eu falei que ia mostrar minhas configurações em todos os vídeos de Free Fire, né? Já que toda hora vem nego perguntar. E tá, se quiser ver melhor, é só pausar o vídeo, beleza? E agora é as skins do gelo em pé. Eu coloco o gelo em pé mesmo, até porque não tenho tempo pra treinar essa bosta. Fora que também tenho que treinar o meu ult de 6 dedos do Fortnite. E também do PUBG, mas acho que as pessoas se esquecem disso, mano. Não dá pra ser pro player em todos os jogos, cara. Mas enfim, ninguém liga pra isso, né? Então bora pro vídeo. E a primeira partida vai ser com esse inscrito chamado Derek. Não, coloca ranqueada agora. Pra quê, mano? Coloca ranqueada. Você é um corno. Brincadeira, né? Não. Foi mal. Mano, Vou jogar rank não. o quê? Vai que inferno. Eu não gosto de jogar rank. Pode jogar pergunta? Ranqueada. Não, vai jogar aí com ele que depois eu vou. Rapidão. Pois é, parece que a coleguinha do senhor Derek não gosta de jogar ranqueada, mas de boa, bora só nós dois mesmo. Beleza, tamo caindo aqui em Korchinov, porque eu gosto muito dessa cidade, é por isso, viu? E eu achei essas armas que eu odeio, mas fazer o que é, tomara que não tenha caído ninguém aqui. Oxe, o que é aquilo? Era um cara, mano, bora vem comigo, senhor Derek. Nossa, ainda bem que os bichinhos eram bugs. Tem cara dentro da escola. Puxa ainda não, não acerta o trabalho. Eita, ele vai subir nessa casa, vou dar um sustinho nele, reverberre. Pare! Beleza, agora tô com uma rosa e uma MP40, agora sim podemos lhe dar cabeçada nas balas dos inimigos. Tem cara aqui pra frente. Eita, onde, mano, a área? Dois. Tá aqui atrás com o negócio. Cadê esse cara? Na moral, olha o que os caras fazem pra pegar mestre. Agora fala pra mim se esses caras não são doentes, kkkk. Hoje tem alguém revivendo o amigo, bora ajudar ele. Ajuda realizada com sucesso. Oxi, Então o senhor dele que está em perigo. Ah não, ele já deitou o cara. Ah não derrubaram o senhor Derek. Nós não pode nem ajeitar o hold em paz, velho. Ô, viado, tá farpando o cara aqui, doido. Cadê ele? Eu vou lhe ligar. Beleza, agora eu tenho que dar jeito de reviver o senhor Derek, já que ele fez o favor de morrer fazendo dancinha pro inimigo. Bem feito pra ele. Olha pra ter salvado. Beleza, mas se tu morrer fazendo dancinha de novo, eu vou te dar uma surra de cinturão. Opa, tem cara ali. Fala sério, tem que ter costa lé. Cadê esse cornufela de uma crocodila? Isso é pra aprender a parar de se esconder. Tem outro cara aqui, mano. Olha lá ele. Nossa, vacilei. Eu pinei muito. Ah, é aí, valeu. Não. E o próximo inscrito que nós vai ter 10 partidas se chama Scott. Simbora, odeio qualquer roupa mesmo. Relaxa, mano, eu não ligo pra skin não. Por mim tu pode até entrar pelado na partida. Eu não ligo nem um pouco. Beleza, tamo caindo aqui em base elétrica. E tá caindo uns fela da jumenta aqui por nós. Tomara que nós ache arma. Pronto, viraram adubo os bichinhos. Beleza, já tô com armas bacanas. Então já podemos puxar em todo mundo e fazer um buia de 475 kills. Opa, tem alguém revivendo o coleguinha. Vamos lá proteger ele, pra que ele consiga reviver o coleguinha dele nele mesmo. Proteção realizada com sucesso. Opa, inimigo avistado. Ele não tinha nada de impressionante, ou talvez o senhor Scott roubou meu loot. Que sapequinha que ele é. Beleza, a gente veio pra essa região, porque sempre tem cara aqui. Olha a nossa primeira vítima. Não, tá gravando. Ah, tá. Sempre tem cara aqui, mano. Então o senhor Scott tá atirando em alguém, então bora flanquear aqui. Molezinha. Beleza, bora ativar o modo Zé Carrinho. E sim, se eu ver alguém, eu irei atropelá-lo. Eu irei atropelá-lo com todo prazer. Oxe, roubaram minha kill. E foi o senhor Scott, mas de boa. Depois vou bater um papinho com ele em relação a isso. Eu sei que deixou em um lugar esquisito, mano.
Mas tá o último cara, então vou puxar logo nele. De boa, eu tô de colete 4. Poxa, mano, eu achei que ainda tava de colete, mas ele foi destruído. Acho que é por isso que eu senti uma falta de ar no final da partida. E mais uma vez achei uma M4 e MP40. Essas armas estão me perseguindo, mano. Então o senhor Scott está em perigo. Beleza, deixei ele sem ar, mas eu não ligo, não tô nem aí. Nossa, Caraca, nem eu consigo dar esse dano vermelho. uma gloriosa mostrando em um loot aleatório aqui, então lógico que vou pegar. Beleza, uma área azul, mas acho que já lootearam tudo aqui, mano. Opa, tem um cara aqui em cima. O senhor Scott esbagaçou o cara e apareceu um Zé Gotinha. Então bora lá ver se ele é bom mesmo. Olha lá. Quer saber? Deixa esses caras aí. Não adianta deitar eles na casa. Eles sempre vão se reviver mesmo. Então vamos embora. Poxa, senhor Scott, era pra tu ter vindo comigo. Ainda bem que ali naquela luz roxa tem uma máquina de vendas. Então vou reviver o senhor Scott nela. E o melhor, não tem ninguém por aqui. Então vai ser de boa. Que ele? Como que esse cara não apareceu no drone, mano? Quer saber? Eu vou puxar. Que a academia MP40, mano. Quer saber? Eu vou puxar assim mesmo. Olha ele ali. Agora é só reviver o senhor Scott e comprar uma opção pra mim, já que a minha MP40 sumiu. Nossa, que loot bacana. Vou pegar tudo pra mim. Opa, pode lootear aí, mano. Ele é todinho seu, eu não peguei nada, viu? Tá, vambora logo pro safe. Oxi, o que aconteceu com o ser humano araga? Eu tô sem ar. Mas é o chato. Agora vamos jogar com esse cara chamado Solar. E olha só, ele tem a blusa igual a minha, mano. Beleza, tamo caindo aqui em Chipiage. E tá caindo uns trombadinhos aqui com nós, mano. E eu nem sei por que tô caindo aqui. Eu sempre tenho azar de não achar arma na área. Opa, uma mapa. Bora esfocar os peitos dos caras. Então o senhor Solar está em perigo. Mas também, os caras só se escondem, mano. O nome do jogo é Free Fire. E não tem que esconde. Um cara parado no meio do nada, tudo normal por aqui, mano. Ó, Bem, os caras só se escondem, mano. O nome do jogo é Free Fire e não tem que esconde. Um cara parado no meio do nada, tudo normal por aqui, mano. Não tem nada de impressionante. Eita, barrete a área. tá off da minha. Ai! Bora, puxa a área. Poxa, nenhum deles tinha uma SMG, então vai ser o jeito de eu continuar com a mag mesmo. Não vem, o cara tá briadão, mas eu não tenho gelo pra puxar a arma. Então vou recuar, não tem nada que eu possa fazer. Poxa, sinto muito, senhor Solar, eu não tinha gelo. Não valeu. Eu vou mais uma partida com o senhor Solar, porque na outra a gente deu um pouco de azar. Azar de ser muito ruim. Eles acham Time e uma Thompson, mas elas estão sem acessórios, mano. Então com certeza vai dar ruim. Opa. E foi esse o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e fui!